Eu tô preparando aqui meu avatarzinho porque ele não veio. Meu mouse quebrou, tá, gente? Meu mouse quebrou, então eu estou fazendo as coisas na base da gambiarra clássica. Gambiarra de PC. É, é tudo na base da gambiarra, tá legal? Tô na base da gambiarra, do rolê, da gambiarroida, de tudo, sabe? Da, da, da mecânica, da mecânica de fluidos conhecida como computação. De, é, eu estou aqui na base da computação, do sentido de computacional de gambiarra. É isso que eu estou fazendo. É gambiarra. Enfim, gambiarra. Oi, gente. Oi, oi. Bom, sobe, Morgana. Sobe na caminha, Morgana. Você não precisa me pedir, cachorra. Minha cachorra tava pedindo pra subir na cama de novo. Ela sabe subir, ela só pede. Eu não sei por que ela pede pra subir na cama, mas tudo bem. Mas tudo bem, ela pede pra subir na cama, mas tudo bem, eu não sei por que ela pede. Bom, bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o Gaio Fato. E uma fala, duas falas, 155 falas que ele deu, e ele fez um double down, triple down, ele fez tudo isso. O que ele falou? Ele falou basicamente que motoboy é pequeno burguês. E aqui nós vamos, fala do Gustavo Gaio Fato, por causa que é importante. Eu tô de Coelhinha da Páscoa. Aliás, gente, eu de Coelhinha da Páscoa Dark. Isso, Coelhinha da Páscoa Dark. Isso aí. Coelhinha da Páscoa Dark. Não, não, é sério, vamos lá. É sério, vamos lá agora. Agora eu tô dark. Mais dark, mais coisinha. Oi, gente, todo mundo que chegou aí. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar algumas pessoas. Eu tenho que descobrir como colocar o moderador, depois eu descubro. Mas enfim, eu vou abrir aqui. E eu vou. Aqui vocês podem ver o Gaio Fato. Ele. Bom, vou até aumentar aqui, ó, para ver mais miol o Gaio Fato aqui. Olha só. Olha só. Mas tem que ver mais mió. Pera aí. Aumentei demais. Agora sim. Aumentei demais. Aumentei demais. Vamos lá. Vamos começar aqui. Nós, como você pode ver aqui, nós temos o Gaio Fato. Ele vai fazer uma afirmação bem afirmação. Ele vai falar uma coisa que foi dita, uma das coisas que foi dita. Vamos ouvir primeiro. Primeiro vamos ouvir. Um entregador de aplicativo, por exemplo, não é um proletário. Ele é um pequeno burguês. Só que é interessante porque ele é um pequeno burguês, não porque ele tem uma lojinha, né? Porque essa definição está errada. O burguês é aquele que vai deter, de alguma maneira, algum meio de produção de trabalho. E o entregador, ele entra assim, teoricamente, né? Tô falando Sim, sim, teoricamente. sim, sim. Teoricamente ele entra na categoria de pequeno burguês, por quê? Porque ele é detentor do meio de trabalho e não do meio de produção. O meio de produção, no caso dele, é o aplicativo. Porque é o aplicativo que é o atravessador dessa relação. Então, esse cara ele vai atuar desse jeito e é por isso que a lógica de empreendedor, sabe? Essa lógica neoliberal de senhor, empreendedor de si mesmo, sabe? Essa lógica pega tão bem com ele. Ape- Então, gente, o que vocês acham disso? Sinceramente, vocês ouviram o Gustavo Gaio Fato falando isso. E assim, eu tenho coisas para falar. Mas primeiro, o que vocês acham desse rolê? Vocês ouviram? Vocês estão. Eu não acreditei, assim. Eu ouvi.
Eu ouvi, mas eu sinceramente não Um acreditei. entregador de aplicativo, por exemplo, não é um proletário. Ele é um pequeno burguês. Eu ouvi essa frase e eu não acreditei, sinceramente. Sabe? Não, sabe? Eu não acreditei, sinceramente, mas calma. Aí depois ele foi lá e meteu outra. Sabe? Ele meteu outra, sabe ainda? Ele é o detentor do meio de trabalho e não do meio produtivo, de maneira que o trabalhador depende dos. Peraí. Eu só. Depende, ele é um meio de trabalho, não um meio produtivo. Depende dos atravessadores dos aplicativos. E é seu trabalho a forma de prestação de serviço que encaixa nessa categoria. Faz depender do seu próprio trabalho para sobreviver. Ele não é proletário porque não existe um vínculo formal de trabalho marcado por assalariamento. Porra, ninguém é proletário na história da humanidade. Puta que pariu. Do que você tá falando, Gaiofato? Se for por isso, ninguém tava. Caralho. Ninguém é proletário na história da humanidade. Todo mundo é pequeno burguês. Porra, caralho, que papo é esse? Que papo é esse? Ninguém. Pô, os caras da fábrica de sapato há 200 anos respirando fumaça tóxica, que era pago por hora de trabalho e não por vínculo salarial, e era pago mal ainda, e eles eram sem direito nenhum, ele também não tinha vínculo formal de trabalho marcado pelo assalariamento, sabe? Assalariamento é uma coisa que. Fato curioso, assalariamento é uma coisa, como nós entendemos, veio bem depois. Por causa que assalariamento é uma ferramenta de luta dos trabalhadores. O direito ao salário é você ter uma renda fixa, uma renda, sabe? Antes você fazia por hora, o que você trabalhava você ganhava, sabe? E aliás, às vezes nem por hora, às vezes era por produção, às vezes era por produto feito. Às vezes você ganhava por produto construído, por produto feito, por produto, sabe? Pelo produto feito mesmo, sabe? Sabe? E às vezes você ganhava por isso. Você não ganhava por salário, você não ganhava por nada, você ganhava por produto que você fazia. Você ganhava às vezes por sapato, às vezes você ganhava por, sabe, por parafuso que você colocava, sabe? Você não ganhava salário, você ganhava por trabalho. Então, tipo, o engraxate, que tinha engraxate, tá? E o engraxate, sabe, o engraxate é um pequeno burguês, porque ele tem os meios de trabalho dele. Uma criança de 10 anos em 1880 que ficava na praça engraxando o sapato de gente para ganhar 10 centavos, tipo, que na época era pouquíssimo ainda. Tipo, para ganhar 10 centavos por sapato, os engraxates, eles são pequenos burgueses, eles têm o meio de trabalho. Eles têm a graxa, eles têm o pano, eles têm a equipamento, eles eram pequenos burgueses? Que papo é esse? Que papo é esse? Tipo. E aqui eu tenho que trazer aquele tweet do Monark, né? Olha só. Tweet Monark meio de produção. Vamos ver. Sabe? Monark, olha só. Vamos lá. Isso me lembra muito Monark. Real, isso me lembra o Monark. Tipo, sabe? Não, não. É que o Maximus, até dizer que detém o aplicativo como meio de trabalho, não. Eles detêm a moto como meio de trabalho. É isso. Tipo, aqui ó, aqui ó. Estou sofrendo perseguição, eles me proíbem de criar um trabalho. Não, peraí, isso aqui é outra coisa. Cadê? Eu quero saber, eu quero o print do Monark falando que ele é burguês porque ele tem um meio de produção. Eu quero aquele print, cadê aquele print? Aquele print diz tudo, sabe? Eu produzo vídeos, então assim, sabe? Olha aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Eu sou um capitalista, você é dentro do meio de produção, você é detentor dos meios de produção, eu produzo vídeos. Então sim, eu sou o detentor dos meios de produção. Eu produzo vídeos, então sim, eu sou o detentor dos meios de produção, é ótimo, sabe?
É maravilhoso. Ai, ai, ai. É maravilhoso. Sabe, que porra é essa, gente? Sabe, que porra é essa? Que papo é esse? Que papo torto pra caralho é esse? Que merda de papo é esse? Sabe, eu tô bugado aqui, gente, porque meu avatar eu tô fazendo as coisas pelo teclado. Mas olha só, eu sou capitalista. Abrir link, abrir imagem em uma nova aba, vamos lá. Olha só, eu sou um capitalista, você é detentor dos meios de produção, eu produzo vídeos, então sim, exatamente a mesma lógica. Tipo, ele produz vídeos, então ele é meio. Caralho. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Mas por que que isso é importante? Porque isso demonstra vários problemas, tanto no meio de comunicação individual, de como o Gaio Fato fala as coisas, de como ele apresenta as coisas, como em um problema sistêmico de como a esquerda institucional no Brasil vê o trabalho. Como a esquerda institucional no Brasil vê a mecânica, o trabalho, as coisas. Porque é diferente. Nós temos que entender o seguinte: isso aqui é diferente. Isso aqui demonstra uma mecânica muito 1935 que eu não entendi Marx completamente. Sabe? É muito uma mecânica, tipo. É muito uma mecânica de eu não entendi. É muito uma mecânica de Marx e nada mais. É muito uma mecânica de, sabe, de esquecer os meios de trabalho, produção, ferramentas, é esquecer esses meios completamente. E essa mecânica é importantíssima, porque isso vai demonstrar como a esquerda institucional brasileira, principalmente a esquerda a partir destes influencers, não conseguem interpretar a realidade do trabalhador brasileiro. E também ficam muito presos a uma ideia mecanicista do trabalho. Uma ideia mecanicista, academicista, que esquece de incluir as pessoas. E sabe quem deu esse toque para essa galera? O Galo de Briga. O Galo de Briga deu um toque para essa galera sobre isso. Já deu um toque sobre estética, sobre mecânica, sobre como esse trabalho funciona. E ele tá chamando essa galera de pequeno burguês. O que é um pequeno burguês, gente? Um pequeno burguês hoje não vai se manifestar exatamente da mesma forma como ele se manifestava em Marx, na época de Marx. Mas mesmo assim, na época de Marx, se existisse motoboy de entrega de alimento, eu acho que o Marx, se alguém chamasse aquele lá de pequeno burguês, acho que o Marx ia chutar essa pessoa. Porque é o seguinte, não é. O motoboy, ele não é um pequeno burguês. O Marx chamaria de lumpen, de muita coisa, mas não de pequeno burguês. Porque é o seguinte, o motoboy, ele não está dentro da cadeia produtiva, ele é uma ferramenta de entrega. Um caminhoneiro, hoje em dia, se ele é dono do caminhão, talvez, e eu digo talvez, como ele é parte dentro do Marx da cadeia produtiva, talvez, isso é um talvez, ele pudesse ser considerado um pequeno burguês. Mas nós temos que lembrar, a maioria dos caminhoneiros não é dono dos caminhões. A maioria dos caminhoneiros trabalha longas horas para as empresas. A maioria dos caminhoneiros não tem uma renda fixa. A maioria dos caminhoneiros trabalha por, sabe, muitas vezes cheio de rebite para poder passar o rolê. Então, mesmo assim, o caminhoneiro, dentro da lógica marxista, ele faz parte da cadeia de produção, ele é o transporte de mercadorias de ponto X para o Y. E embora essa lógica possa ser, se você ignorar todo o resto das condições materiais aplicada para o motoboy, ele não é um transportador, ele é um atravessador, ele está transferindo o produto para o seu consumidor final. Ele faz o mesmo processo que um vendedor de loja faria. Ele faz o mesmo processo que qualquer coisa faria. Ele está atravessando, ele não faz parte da cadeia produtiva. Muitas vezes esse produto pode ser obtido de outras formas. Você pode ir na loja, você pode ir no mercadinho, você pode ir lá e pegar esses produtos. E aliás, e esses produtos, essa ideia de transporte não é nova também.
A ideia de transportar, de entrega, é uma ideia que veio há muito tempo. É uma ideia que existe há muito tempo. Ela só foi coalescida pelo iFood, pelo Uber Eats, pelo DoorDash, por essas coisas, como uma forma de centralizar as coisas deles e cobrar uma taxa caríssima. Sabe? E cobrar uma taxa caríssima das lojas e das mecânicas e tudo mais. E isso é importante, porque nós estamos falando de uma mecânica estruturalista aqui, sabe? Estamos falando de uma mecânica estruturalista. E esse é o problema. Nós estamos falando de um povo que, olha só, como o Gaio Fato aqui está se demonstrando, ele não está se demonstrando ele não está se demonstrando um entendimento de como isso funciona. E eu vou chegar em como isso funciona sim. Eu vou chegar em como ele não é proletário, não existe um vínculo formal de trabalho. E eu vou chegar no precariado, que é o que vai descrever essa relação de trabalho muito mais. O que, que é o... Mas antes disso, eu tenho que demonstrar o que, que é. Vamos desmantelar esse argumento. Ele é detentor do meio de trabalho. Todo mundo que trabalha é detentor do seu meio de trabalho. Todo mundo que trabalha está vendendo a sua força de trabalho. Essa frase não faz sentido. As pessoas vendem o seu meio de trabalho. O que talvez, assim, eu vou dar uma colher de chá para o Gaiofato, ele esteja dizendo é que ele é detentor das ferramentas do trabalho. Mas muitas vezes nem isso. Muitas vezes os motoboys alugam carro, os Uber alugam carro, alugam moto, caminhoneiro não tem caminhão, muitas vezes a galera de serviço não tem quase nada. Falar que ele é detentor do meio de trabalho é uma. Por mais que a moto seja dele, isso é meio que é uma meio que você ignorar todo o resto. Por causa que todo mundo é dono do seu meio de trabalho em alguma forma. Talvez não das ferramentas do trabalho, mas todo mundo está vendendo a sua força de trabalho. Você é dono da sua força de trabalho. Você vende a sua força de trabalho para o capitalista em troca de dinheiro, na onde se produz a mais-valia social, onde se produz a mais-valia, onde o capitalista vai explorar. Sabe? Vai explorar. Sim, propaganda pelo vídeo. Quem tá no trabalho análogo à escravidão, segundo ele, não é proletário, porra! Mas enfim, vamos lá. Sabe? Ele é detentor do meio de trabalho. Como eu tô tentando demonstrar, todo mundo é detentor de alguma forma. Por causa que se você não for detentor de nada, se você não conseguisse trabalhar, você não consegue vender este trabalho pro capitalista. É por isso também que o capitalismo é um sistema muito merda, porque muita gente não consegue trabalhar e não do meio produtivo. Eu acho que ele também não está compreendendo fundamentalmente o significado de um meio de produção. Um meio de produção, ele é não apenas uma fábrica, não apenas mas ele é um meio de controle do trabalho. Isso é importante. O meio de produção é um meio do controle do trabalho. E por isso que o meio de produção é importante nós compreendermos isso. O meio de produção como um meio de controle do trabalho, ele não é apenas coisas, ele não é coisas que acontecem, ele é efetivamente como pessoas controlam o trabalho de outros, como pessoas obtêm a mais-valia. O meio de produção não é só uma fábrica, não é só um lugar, mas é essa relação onde você vende a sua produção em troca de uma produção, em troca de um salário. Então, o meio de produção é a máquina só? Não é só a máquina, mas é o conjunto estruturado das relações fabris, das relações de produção. Então, tipo, nós não podemos afirmar que o meio de produção é uma máquina porque ela produz. Se uma máquina que ela produz é um meio de produção, então a autoridade da gravidade existe, vamos abolir a gravidade, sabe? A gravidade não tem autoridade, sabe? É como afirmar que, sabe, existe uma ferramenta mecânica pura que tem uma autoridade pura. O meio de produção é uma relação de trabalho dentro da cadeia produtiva. E o meio de produção, ele se estende através de como aquela produção específica acontece dentro desses meios. Então, tudo bem.
Atravessadores, aplicativos, é seu trabalho em forma de prestação de serviço. Ok. Que o encaixa nessa categoria faz depender do seu próprio trabalho para sobreviver. Todo mundo se encaixa nisso. Tipo, literalmente todo mundo, proletário ou não, se encaixa nisso. Sabe? É meio bizarro você afirmar isso, porque isso aqui é uma afirmação meio, tipo, quem não se encaixa nessa porra? Tipo, quem não se encaixa? Ah, ele não é proletário porque não existe um vínculo formal do trabalho marcado pelo assalariamento. Isso não só não é verdade, como é absurdamente errado. É absurdamente errado em tantos níveis que eu não consigo nem descrever em quantos níveis isso está errado. Sabe, como propaganda pelo vídeo apontou, então um escravo não é pessoa escravizada, não é, sabe, viver em um regime de escravidão não é um proletário, por causa que ele não tem um vínculo de trabalho. Ninguém é proletário nessa porra. Sabe, ninguém é proletário nessa caralha, se for verdade assim. Se isso for verdade. Então a gente tem que ver essas mecânicas como elas funcionam. E aqui a gente vai ver uma ferramenta através de como isso vai se aplicar, sabe? De como isso vai se aplicar. Agora, o que que vai descrever essa característica? O que que vai descrever isso, gente? Vamos pensar. O que que vai descrever esta característica? A característica do trabalho. Existe um termo que surgiu por volta dos anos 80 e isso é importante. Vamos colocar aqui, ó. Precariado. O precariado é um termo criado nos anos 80 pela combinação dos adjetivos precário e proletário. É uma classe emergente composta por um número cada vez maior de pessoas que levam uma vida de insegurança, entrando e saindo de empregos que conferem pouco significado à sua existência. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Qual a porcentagem de trabalhadores no Brasil que tem trabalho informal? Vamos pegar uma informação assim, um Google rápido, sabe? 39% dos trabalhadores no Brasil participam do trabalho informal. Esse número provavelmente é pequeno. 39% dos trabalhadores no Brasil fazem trabalho informal. 39. Trabalho informal é um tipo de trabalho que a gente tem que pensar como ele se ferramenta que 39 milhões de brasileiros. Uber é trabalho informal. Tipo, um Google. Uber é um trabalho informal. O, o motoboy é um trabalho informal. Um trabalho informal é todo trabalho que não tem vínculo empregatício, tá? 39%. 39% da produção social brasileira é feita pelo trabalho informal. O precariado. Vamos lá. O precariado, de onde ele surge? Como é que surge essa ideia do precariado? O precariado ele existe desde Marx. Mas o que, que é o precariado? O precariado são trabalhadores precarizados pelo, pelo capitalismo e que se manifestam a partir da entrega de serviços de conforto, serviços de tudo, serviços e microserviços. Então, essa parte é importante. O precariado entrega a partir de serviços e microserviços sociais. Esses serviços e microserviços sociais podem ser a produção. Um precariado pode ser produtivo, ele pode fazer coisa, ele pode costurar roupas, ele pode fazer um bolinho, ele pode fazer muita coisa. Só que o precariado, ele faz isso como uma forma ou de complementação de renda ou de formatação de seu trabalho.
Muitas pessoas se juntam ao precariado por escolha própria, tá? O precariado, ele muitas vezes as pessoas se juntam por escolha própria. Porque muitas vezes, quando a gente vai olhar esses dados, essas pessoas preferem trabalhar as próprias horas, as próprias formas, as próprias mecânicas deles, os próprios horários, fazer a própria férias, e muitas vezes eles não têm férias. PJ é trabalho informal? Sim, PJ é trabalho. Não, PJ não. Se você for PJ registrado, não é. Registrado não. Trabalho informal é trabalho não registrado, trabalho que o governo não tem controle sobre. É trabalho que não tem imposto sobre. É trabalho tipo, é o vendedor de DVD na praça, é a moça que vende bolinhos, é sabe, é o cara que é literalmente o cara que lava o carro no semáforo. É o cara que não é registrado num posto de gasolina. É essa galera que tem trabalhos informais, por exemplo, o freelance, a pessoa, o motoboy, o Uber, são todos trabalhos informais. Então, tipo, isso é um trabalho informal. Uhum. E aqui a gente tem que ver, ó. Olha só. Aqui a gente vai ver que o trabalho informal no Brasil tem crescido. E o trabalho informal no Brasil cresceu muito. O trabalho informal cresce cada vez mais. Aqui, durante o governo Bolsonaro, o trabalho informal chegou a 40%. Essa proporção aqui essa proporção aqui tá estranha, mas aqui tá de 38. O trabalho informal nunca passou. O brasileiro, o Brasil é um país que vive do trabalho informal. A gente vive do trabalho precário. O Brasil é uma nação de precariados. Nós somos uma nação de precariados. O precariado é uma forma real de relação de trabalho. O precariado, como uma relação de trabalho, se funciona muito mais como uma característica de automutilação do capital. Porque aonde começa? Vamos lá. Nos anos 80 surge o precariado. O precariado ele surge como uma ideia não de uma questão fixa, mas dentro dos movimentos sociais. Nota-se que a queda do poder dos movimentos sindicalistas, nota-se a queda do poder dos movimentos clássicos, dessas formas clássicas de trabalho. O trabalhismo forte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, perde sua relevância. Eles vão perdendo sua relevância, sua força, sua capilaridade, ficando cada vez mais insulares. Por que que isso acontece? Por uma variação de fatores enormes, mas eles perdem o seu fenômeno de perda de força. Eles perdem força, eles perdem abrangência, eles perdem. Isso acontece, eles ficam insulares. Então, um dia, durante um Euro May Day, tem uma grande manifestação de pessoas. Essas pessoas, porém, não eram ligadas aos sindicatos ou aos partidos, mas eram pessoas que participavam muitas vezes do trabalho informal europeu, do precariado. Pessoas essas que faltavam com um senso de identidade. E esse livro, O Precariado, A Nova Classe Perigosa, ele fala muito sobre isso, que essas pessoas não tinham um senso de identidade, elas estavam perdidas, elas estavam sem simbologia. A simbologia esquerdista, como você pode ver com Gaio Fato, é muito focada no trabalhismo, no trabalho, no fabril, no trabalho clássico. E esse trabalho clássico perde espaço, ele perde força, ele perde vontade e ele perde muita coisa. Nós chegamos numa fase do capitalismo que nós podemos chamar da fase do capitalismo pós-industrial. Essa fase do capitalismo pós-industrial significa que não tenha indústria, mas que as indústrias saíram do centro do capitalismo e elas se moveram para regiões hiperexploradas por essas indústrias, onde essas indústrias produzem isso para o resto do mundo. O capitalismo nessas regiões, então, torna-se pós-industrial. Ele se constrói a partir do recebimento de bens industrializados do terceiro mundo, não do núcleo imperial. E isso é interessante porque a mecânica capitalista até então tinha sido o contrário.
os locais do terceiro mundo, da periferia do capital, recebiam esses produtos do capitalismo, do centro. A Inglaterra vendia os produtos industrializados, a Europa vendia os produtos industrializados, a Alemanha vendia, os Estados Unidos vendiam esses produtos industrializados para o centro, do centro para a periferia. Então, muitas vezes a preços abusivos. O mercado funcionava assim. A periferia mandava os, os bens, as matérias-primas para o centro do capital. O capital produzia essas matérias-primas e vendia mais caro para a periferia. Isso, porém, muda veementemente durante esse período. O que começa a acontecer? A periferia manda as matérias-primas, o centro processa parte das matérias-primas e distribui essas matérias-primas através do globo em diversas regiões para a produção e coalescência dessas matérias-primas em um produto industrializado de diversos países, principalmente China, Vietnã, Paquistão, Índia, Hong Kong e Coreia. Esses produtos são produzidos em diversas áreas. Essas áreas coalescem esses produtos, muitas vezes eles são montados no império, no núcleo imperial, e eles são distribuídos a partir disso para o mundo. Muitas vezes eles são montados, inclusive, na China. Esses produtos são montados fora, eles são construídos fora, eles são produzidos fora. Isso significa que nós desenvolvemos um sistema global, o sistema que a gente chama de sistema do capital internacional, também conhecido como globalização. A globalização permite essa mecânica do sistema global do capitalismo, do capital, da estruturação global do capital. Essa globalização, mecanicamente falando, se manifesta e então nós começamos a ter uma desindustrialização do centro do capitalismo, dos Estados Unidos e Europa, principalmente, e uma industrialização dessas regiões específicas, não é de toda a periferia. Muita da periferia também é afetada, e o Brasil em si é afetado pelo precariado, por essa região, por esse enchimento de produtos da China, Coreia, Japão, no passado, Vietnã, Paquistão, Índia, ou muitas vezes produtos que são produzidos em todos esses lugares e são juntados apenas no Brasil. Esses produtos são colocados no Brasil. O Brasil nunca se industrializou. O Brasil recebe isso. O Brasil não, a galera não mandava essas indústrias para o Brasil, elas mandam para a China. Então, o que acontece é o Brasil entrou numa era pós-industrial sem passar pelo processo de industrialização. Muitos dos países passaram por isso. Nós temos acesso aos produtos sem termos acesso à produção. Nós temos produtos sem produção, e isso é importante. Porque essa mecânica desenvolve o precariado. O neoliberalismo, que se desenvolve como uma maneira do capital manifestar-se e controlar e se manter no mundo pós-industrial, o neoliberalismo começa a expandir o precariado. E o precariado é expansivo, ele é expandido, ele é construído assim. E o precariado, ele se forma a partir desta mecânica. O precariado vai se formar a partir disso. E este precariado são esses trabalhadores precários que o Gaio Fato fica falando que são pequenos burgueses, são que igual o Monark, são os trabalhadores de aplicativo, esses trabalhadores que se você considera uma máquina meio de produção, então você está considerando muita coisa meio de produção. Sua mão é meio de produção. A máquina é só uma facilitadora da produção, ela não é o meio. O meio é a relação de trabalho em relação à máquina. Então nós temos que entender que o Gaio Fato necessariamente não sabe do que ele está falando. Ele necessariamente está preso em uma bolha trabalhista dos anos 1890, que não era mais válida em 1950. Isso que ele está falando não era mais válido nos anos 50, quanto mais hoje. Hoje em dia, mais de um terço da população, 40% da população brasileira, trabalha como um precariado. Eles trabalham através de serviços, mecânicas e de prestação destes serviços pequenos de conforto da classe burguesa, conforto da classe média.
E isso é sim conforto. Qual que é a maior. Gente, aplicativos de entrega são maravilhosos para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências, aplicativos de entrega são maravilhosos. Muitas vezes você não consegue sair de casa, a cidade é hostil, mas é para isso que o aplicativo foi feito? O aplicativo foi feito para atender essas pessoas? Não. Nós precisamos de atender essas pessoas. Nós precisamos de entregas para essas pessoas, mas não é isso que nós estamos falando. Esses aplicativos não foram feitos para isso. Esses aplicativos foram feitos para o conforto da classe média. Eu entendo. Eu também peço um iFood, sabe? Eu entendo. É um conforto. Mas é para isso que ele foi feito. Eu não estou usando isso num sentido moralista, é só para o conforto. Não, o conforto é interessante. O conforto é uma coisa que atrai. O conforto é uma coisa que mecanicamente se forma. O conforto acontece, as pessoas gostam do conforto. Isso é verdade, as pessoas gostam do conforto. Eu não estou moralizando isso, só que esses aplicativos foram feitos para o conforto da classe média. Hum, ah, e aqui nós temos que ver que esses aplicativos, essas relações, criaram novas relações de trabalho. O Uber, os aplicativos tipo iFood, existe até um termo chamado uberização. Olha só, uberização do trabalho, sabe? A uberização. A uberização é um novo modelo de trabalho, se colocou mais flexível, na qual o profissional presta serviços conforme a demanda. Ele próprio faz o horário. Trabalhar até 12 horas por dia sem nenhuma regalia. Não, ele não é só um novo modelo, é um modelo de precarização, do precariado. Essas pessoas estão presas em um ciclo de desmantelamento. A uberização significa o desmantelamento das proteções trabalhistas cada vez mais, precarizando e tornando essas pessoas cada vez mais precariadas. Elas continuam fazendo os processos do proletariado, mas elas trabalham a partir dos aplicativos, dessas coisas, do PJ, sabe? Esse processo de uberização, onde modificar a oferta, introduzindo uma forma diferente de comprar usar por via da tecnologia móvel e plataformas digitais, significa que agora, em vez de você ligar pro encanador, você tem um aplicativo só de encanadores que paga mal os encanadores. Uma dúvida que pode surgir: qual a diferença entre precariado e lumpenproletariado? O lumpenproletariado, na época do Marx, pelo menos como o Marx especificamente descreve, é simplesmente o preconceito de classe do Marx. O Marx joga um monte de gente que não tem nada a ver no meio do negócio. Muitas das pessoas que o Marx falou que eram lumpen, na verdade, são precariados. Então tem isso, sabe? Muitas das pessoas que o Marx fala que são lumpen, na verdade, são precariados. E muitas das pessoas ali que se encaixariam no lumpen, geralmente têm relações muito específicas. Então é difícil você, sabe, criar essa relação. Então, tipo, eu não gosto da ideia do lumpen, eu já falei várias vezes, acho que o lumpen é uma ideia só do preconceito de classe do Marx. E eu acho essa ideia terrível, sabe? Eu acho essa ideia sinceramente terrível sobre isso. É, ah, ah, sabe, eu acho essa ideia mecanicamente horrível. Então, enfim, continuando. É. O precariado se manifesta através. A uberização, eu diria que é um processo de criação de novos precariados onde não existiam antes. Existe a uberização do ensino, a uberização da produção, a uberização da construção, a uberização dos serviços, a uberização de, sabe, de tudo. Todos os aspectos da vida urbana, social e até rural começam a sofrer um processo de uberização. E esse processo nada mais, nada menos é do que a precarização desse trabalho, tornando essas pessoas em precariados. E é esse o termo correto, Gustavo Gaiofato, é precariado. Essas pessoas trabalham como proletárias, elas forçam serviços como proletários. Eles não são pequenos burgueses em nenhum aspecto da sociedade ou da interpretação social.
E você interpretar essa galera como pequena burguesa é tipo cuspir na cara delas. Elas não têm o meio, elas não têm o controle, elas não controlam nem o próprio trabalho. Para que essas pessoas tenham um trabalho digno, nem trabalho, um salário digno, elas têm que trabalhar muitas e muitas horas por dia. Sabe? Elas têm que trabalhar muitas e muitas horas por dia. Você chamar essas pessoas, os motoboys, os Ubers de pequenos burgueses, é simplesmente cuspir na cara deles. Aqui, tipo, essas pessoas. E existe um padrão racial aqui também. Existe um padrão racial de quem faz entrega e quem não faz, de quem faz entrega e quem recebe a entrega. Existe um padrão racial. Este é um trabalho racializado. Este é um trabalho de transporte racializado para pessoas pobres, para pessoas negras, para pessoas da periferia. Este processo de trabalho social se manifesta a partir do racismo social. Quantas vezes a gente não viu os motoboys que foram mortos ou ameaçados, ou o motoboy que tomou um tiro de um policial militar porque ele não quis subir na porra do apartamento? Sabe? Ele não é empregado de ninguém, ele não faz nada pra isso. Quantas vezes o motoboy. Recentemente, um motoboy tomou um tiro de um cara porque ele se recusou. Outro dia, outro motoboy, a moça queria proibir ele de entrar no elevador porque ele era negro. Esses processos são racializados, essas pessoas não são brancas, elas são jogadas às margens porque essa necessidade. Elas terem uma bicicleta, elas terem um, uma moto, não faz delas pequenas burguesas. Tipo, não faz, não faz. Você tá ignorando toda a relação de trabalho, você tá ignorando tudo. Tipo, essa foto aqui é uma das fotos icônicas. É uma mãe, é uma mãe com uma filha, sabe? É uma mãe com a filha dela no trabalho. Olha essa foto. Gente, não, olha essa foto. A gente vai ter que ver isso aqui. Não, esse aqui. Essa foto. A mãe com um bebê no colo, bebê de colo, enquanto tá entregando comida pra vocês, sabe? Tá entregando comida. E isso aqui sabe? Olha isso aqui. Em Buenos Aires, isso aqui. Esse processo não é só do Brasil, esse processo é de todo o capital. Olha só, esse é um processo de todo o capital. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todo o mundo. Isso aqui é em Buenos Aires. Você pode ver, sabe? E você pode ver que essas pessoas, elas provavelmente não estão no topo da sociedade. Elas não têm um controle sobre o trabalho alheio. Existe todo um componente racial, racista, de construção disso. O Uber, por exemplo, tem todo um processo racial também, tá? O Uber também tem um processo racial. Sabe? Esses aplicativos, esse negócio de transporte é absurdo. Sabe? É absurdo. Quem está fazendo essas entregas é a periferia. Quem está fazendo essas entregas é o pobre, é o negro, é o favelado. Quem está fazendo essas entregas são as pessoas que mais precisam de dinheiro. Ninguém. O pessoal fala assim, ah, só não trabalha quem quer, mas ninguém tá, tipo, trocando um trabalho que dá R$ 5.000 por mês por um iFood, né? Ninguém tá. Ninguém tá. Ninguém tá trocando um trabalho estável pelo iFood. Ninguém tá fazendo isso. Sabe? Ninguém tá fazendo isso. Porque não vale a pena fazer isso. Porque, a não ser que seu trabalho pague muito, muito, muito mal, tipo, isso acontece. Mas ninguém que tem um trabalho, tipo, que paga melhor lá, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 6.000 por mês, ninguém tem esse trabalho e vai trocar pra fazer iFood. Ninguém vai trocar pra fazer Uber. Agora, muitas vezes as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas fazem para complementar a renda. Se a pessoa ganha 6 mil em São Paulo e tem 3 filhos, ela complementa a renda. Ela se torna, dentro das características do precariado, dentro dessas características, ela acaba entrando nesse aspecto para complementar a própria renda. Isso acontece. Isso acontece. E isso fundamentalmente mostra uma relação de poder dentro desses aplicativos. Essas relações de poder.
E assim, gente, vocês não têm nenhuma coisa. Se você se foi atropelado, nada acontece. Recentemente, um motoboy foi atropelado por um Porsche, um carro de R$ 1 milhão. A família não ganhou indenização do aplicativo. Ele foi atropelado enquanto estava servindo o trabalho. O aplicativo falou que não tem vínculo trabalhista. A moto nem dele era. O cara atropelou ele com um carro de R$ 1 milhão. E por mais que a nossa relação seja de, poxa, a gente tem que prender o cara, tem que prender o cara sim, mas por que que o aplicativo não paga a indenização? Por que que o aplicativo não se responsabiliza por aquilo que acontece com seus trabalhadores? Sabe? Essa responsabilidade é importante, nós precisamos dessa responsabilidade. A destruição dos direitos trabalhistas funciona cada vez mais. A destruição, o desmantelamento dos direitos trabalhistas, e isso volta a uma das coisas que o Gaio Fato disse e ele não entendeu. Ele não entendeu, quando o Gaio Fato diz aqui, mais ou menos nesse trecho, sobre. Ele vai Aqui. atuar desse jeito, e é por isso que a lógica de empreendedor, sabe? Essa lógica neoliberal de senhor, empreendedor de si mesmo, sabe? Essa lógica pega tão bem com Ah, ele. essa lógica pode pegar tão bem, mas no fim do dia ele está sendo movido. Tem comida em casa? Essa lógica pode pegar porque essa lógica pega com todo mundo. Essa lógica não é só deles, essa lógica é de todo mundo. Nós estamos em um mundo neoliberal, nós estamos em uma sociedade neoliberal. Por que que essa sociedade, por que que essa lógica pega com eles? Sabe? Por que, Gaio Fato, essa lógica pega com eles? Hum, sabe? Por que que essa lógica pega? Por que que essas pessoas estão? Porque o precariado está dentro de uma relação de trabalho onde ele ganha por trabalhar. Curiosamente, isso é um paralelo com o que acontecia no começo do capitalismo. As pessoas ganhavam pelo quanto trabalhavam. E curiosamente, isso leva o trabalho humano, porque as pessoas querem ganhar mais. Isso não diminui o trabalho. A pessoa não trabalha, a pessoa quer ganhar mais, a pessoa quer mais, a pessoa muitas vezes precisa de mais, por causa que, sabe, as pessoas precisam de mais. Então, no final, essas pessoas estão sendo motivadas por tem comida na mesa. A maior parte das pessoas não está sendo motivada pela lógica empreendedora, mas a lógica empreendedora é uma lógica de justificativa. Porque é uma lógica de promessa. A lógica empreendedora fala: vai ter comida na mesa, você vai ganhar R$ 5 mil, vai ter comida na mesa para os seus filhos. E essa é a questão que você não entendeu, Gustavo Gaiofato. Vai ter comida na mesa. Sim ou não? E aí é que a lógica empreendedora entra. Vai ter comida e você também vai ter videogame, você vai ter entretenimento e você vai poder ir no cinema. As pessoas não podem ir no cinema. Sabe? É uma ideia de destruição social tão poderosa que a gente tem que entender. As pessoas não podem ir no cinema. E essa lógica neoliberal promete isso, promete lazer, promete emprego, promete mundos e fundos. E ela não entrega, mas ela fala. Mas então ela culpabiliza o indivíduo. E você está culpabilizando o indivíduo. Essa lógica pega tão bem com eles. Você não está construindo uma análise sistêmica. Ele fala mais disso depois, mas você não está construindo uma análise sistêmica. Que belo comunista você é. Você não está construindo uma análise sistêmica do processo. Sem construir uma análise sistêmica do processo, você está culpabilizando necessariamente os indivíduos envolvidos nessa lógica. E assim, você está culpabilizando essas pessoas por existirem dentro de um mundo que os destrói. Isso é um absurdo. Isso é cruel o que você está fazendo. Você está fazendo é cruel, você está. E assim, o Galo de Briga já falou sobre isso contigo. Cadê o Galo? Chamem o Galo, pelo amor. Alguém chama o Galo. Porra! Gaiofato, você só falou merda. E isso. Mas o que o Gaiofato falou, novamente, é individual. Agora vamos falar do problema sistêmico da esquerda. Esse problema sistêmico da esquerda acontece em toda a esquerda. A esquerda é necessária, é ultratrabalhista. A esquerda ultratrabalhista entra nessas lógicas. A esquerda brasileira, AUP, PCB, PCdoB, eles entram em lógicas ultratrabalhistas. Essas lógicas ultratrabalhistas levam a pensamentos assim: quem não está comigo é pequeno burguês, ele não entende, ele está cooptado pelo capital e não é simples assim. Sabe?
E não é simples assim em nenhum nível, sabe? E afirmar que isso é simples, que você pode só construir isso, e isso é o que eu falo. Não falta uma análise sistêmica, da mesma forma que o Monark era, tipo, eu sou um capitalista, produzo, por causa que isso, vocês só estão do lado oposto. O Monark fala, eu sou capitalista, você falaria, sim, você é, porque você é um youtuber, sabe? Sem entender as lógicas de como o precariado se fundou, de como o precariado se mantém e se reproduz a partir das lógicas da internet, da globalização urbana. A globalização urbana manifesta isso necessariamente. Essa, sabe, a globalização digital, urbana não, globalização digital, desculpa, a globalização digital manifesta isso. Essa digitalização, essas coisas. Todo mundo tem um celular. Agora você vai falar que quem tem um celular tem um meio de produção, vai se fuder. Serião? Tipo, quem fala isso, sabe, igual. Quem fala coisa igual o Monark, tipo, porra, quem tem um celular como meio de produção, puta que pariu. Não é isso. A globalização digital tem trazido mais e mais essas relações. Freelance, PJ, pessoas de aplicativo, tudo isso vai se manifestando cada vez mais. Esses processos não se constroem assim. Esses processos não se constroem assim. Oi, Joy. E aqui, quando ele fala isso, ele demonstra isso. Eu acho que é sintomático da esquerda institucional brasileira. E principalmente pros lados do Gaiofato, aquela galera pros lados do Gaiofato, que fica ali com ele. Ian Neves, Humberto Matos, Gaiofato, o Como Ninja, sabe? O Luigi. Essa galera que fica ali pros lados da esquerda mais trabalhista brasileira, muitas vezes caem em pontos cegos. Não quero dizer que todos caem, não é isso. Eu estou apenas citando os nomes dos mais conhecidos. Essas pessoas são as mais conhecidas, está tudo bem. O meu ponto é, eles caem muitas vezes em falácias. Eles caem muitas vezes em pontos cegos, sem fazer uma análise de como estes mecânicas funcionam nos dias de hoje. Nós não estamos mais em 1890. Nós não estamos mais em 1917. Nós não estamos mais em 1917 ou em 1950. Os processos trabalhistas que trouxeram a União Soviética não existem mais na maior parte do mundo. Tentar reproduzir esses processos não vai funcionar. A União Soviética está morta. Os processos trabalhistas estão. Eles existem, é claro, existe o trabalhismo, existem trabalhadores fabris, sindicatos, mas eles estão insulares. E eles estão insulares em um mar de proletariados precarizados, dos precariados. Eles estão insulares nesses mares e se a gente não falar com 41% da população brasileira, o que a gente vai fazer? 40%, quer dizer. Vamos só ver aqui, ó, a porcentagem 1% da população ocupada no setor privado trabalha com aplicativo. 1,7%. 1,7% é só de aplicativo. 39% é precariado. Muita, muita gente. E aqui tem uma mais recente. E aumentou. Aumentou a população. Aumentou em 2000 e aumentou. Sabe? Aumentou essa população. O IBGE tem mais de 2,1 milhões de trabalhadores de plataforma digital. Ah, isso aumentou. Se você ver assim, ó, em 2022, aqui é só, IBGE, esse aqui é de 2022, 1,5 aumentou em 600 mil trabalhadores. Aumentou em 600 mil trabalhadores. Sabe? Aumentou. Aumentou a população. Sabe? De precariados.
Aumentou e tá aumentando e vai aumentar. Sabe? E vai aumentar. É... Hum. O Joy, se ele falou e falou uma dessas, é porque ele considera essa galera pequena burguesa. Ele lançou ela lançou isso aqui, ó, é pequeno burguês, ele lançou o monarquismo, sabe? Puta que pariu. Sabe? Ele falou uma coisa que é comparável à do Monark. Quantos trabalhadores, olha, aumentou, quantos motoristas de aplicativo? Só motorista de aplicativo tem 721 mil. Tem muita gente no Brasil, muita gente. E esse número aumenta. Esse número aumenta. Olha só, 2,1 milhões de trabalhadores de aplicativo. Ele aumentou esse número. O número de trabalhadores está aumentando, crescendo cada vez mais. E essa é a questão. Tá crescendo essa galera. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma resposta? Divergências, convergências, revergências? Reconstruções, construções e realizações. Podem falar, pessoal. E também um pouquinho de gatinhos. Mas é. Ele falou uma merda dessa, sim, Joy. Falou uma merda do caralho. Puta que pariu. Eu tô muito puta. É muito idiota, sabe? É muito baixo que falar isso. É muito baixo falar isso, sabe? É muito baixo. Alguém tem alguma coisa a falar no momento? Bom, pessoal. Se ninguém tem nada a perguntar, falar, eu vou parar por aqui. Eu queria apresentar o conceito de precariado. Tem muito para falar sobre precariado ainda, como ele se forma, como é que ele constrói, como ele vai dominar as massas, como ele vai dominar os meios, como, por que que o precariado ele é atraente? Por que que você, por causa que, por que que ele é atraente, tanto pela ideologia neoliberal quanto pelo pensamento individual? Por que que ele atrai? E a gente tem que pensar nisso. Sabe? A gente tem que pensar nisso, sabe? A gente tem que pensar por que que ele atrai, por que que o precariado é atrativo. Além do. E é claro que ele é atrativo em alguns aspectos. Por causa que muitas vezes ele oferece uma flexibilidade que muitos lugares não dá. E muitas vezes o cara prefere trabalhar 10 horas por dia fazendo um negócio do que ter um chefe que fode ele. Sabe? A gente tem que ver o autoritarismo brasileiro também. Como chefe são relações coloniais e são relações racistas. Como chefe, sabe? Como isso acontece? Por que que o chefe, muitas vezes, é uma figura ultra-autoritária no Brasil? Os chefes são figuras ultra-autoritárias no Brasil. Ultra-autoritárias. Então, por que que uma pessoa iria preferir trabalhar por aplicativo? Muitas pessoas, às vezes, prefeririam. Se eu tivesse um chefe ultra-autoritário, eu ia falar, porra, foda, né? Tipo, foda mesmo. Sabe? E aí é que tá. Eu ainda vou falar sobre ultra-autoritarismo da chefia brasileira. De como o Brasil ele funciona numa lógica de eu mando, é uma lógica escravocrata. O Brasil ainda funciona numa lógica escravocrata e como isso, aliado às relações da precarização, da pejotização, sabe? Como esses legados empurram essas pessoas para isso. Sabe? Eu não vou falar sobre o outro autoritarismo brasileiro e como ele é um legado da escravidão brasileira e como ele é literalmente lógica escravocrata. Sabe? Isso é um tema importante. Ai, mas enfim, pessoal. Por hoje, como o Gaio Fato nos apresenta, vamos terminar por aqui. Só vamos ficar aqui com a cara do Gaio Fato, que é tipo. Gaio Fato, desde então, nunca conseguiu um aplicativo, não conseguiu mais pedir o iFood. Desde então, Gaio Fato nunca mais pediu o iFood. Nunca mais conseguiu pedir o iFood. Um entregador de. É um pequeno. Não é um proletário, ele é um pequeno burguês. Ele não é um proletário, viu? Puta que pariu, cara. Nossa.
Ai, ai, ai. Enfim. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, lembrem-se. Vocês podem falar merda. Tá tudo bem falar merda. Mas se alguém te confronta com os argumentos, pelo menos tenta, poxa, realmente eu falei merda, né? Mas ele fez um double down, é foda, gente. Ele fez um double down, é foda. É, mas tudo bem. O problema não é só você, Gaiofato, é a estrutura trabalhista, ultratrabalhista brasileira que não vê o pós-industrialismo brasileiro como ele se manifestou. Tá tudo bem, Gaiofato, tá tudo bem. Ai, ai, ai. Lembrem-se, pessoal. Lembrem-se. Nós estamos no mundo pós-industrial. E esse mundo pós-industrial tem consequências que nós não podemos ver, às vezes. Lenin morreu antes desse mundo, Marx morreu antes, Bakunin, Kropotkin. Então nós temos que nos adaptar. Eu digo uma coisa, tanto a galera chamada de lumpen quanto o precariado, não importa como você chama, mas precariado é melhor. A galera precariada, ela tem um pulsante revolucionário, tá? Essa galera que ama uma vida melhor. Eles querem um mundo melhor, eles querem as coisas. Senão eles não estariam fazendo o que estão fazendo. Lembrem-se disso. Bom, pessoal, ficaremos por aqui. Até a próxima, pessoal. Até mais, até mais. Até a próxima.